Para iniciar esse vídeo, eu já vou mostrar a aplicação que eu vou demonstrar aqui, ok? Então eu tenho aqui minha placa, eu tenho aqui um botão de usuário, né? Então se eu pressiono ele, olha, ele aciona um LED, se eu solto ele apaga. Essa é a aplicação. Esse é um botão de reset, né? Como pode ser visto, esse é o botão de usuário. Esse botão está associado à porta PC13, né? A porta C, pino 13. Então nós veremos detalhes da aplicação só para mostrar inicialmente a funcionalidade aqui, ok? Então agora vamos seguir. Bom, esse é o programa, né? Tá aqui na minha IDE. Aqui eu só mantendo aqui que eu vinha no vídeo anterior, mantendo aqui a documentação. Se precisar de alguma coisa, tá aqui do lado. Mas aqui eu tenho a minha IDE Tony, né? Então eu estou com a aplicação aqui. Como que funciona essa aplicação? Pode ver aqui quando eu começo a rodar ela. Olha, eu vou dar uma parada nessa aplicação, aperto stop aqui. Vou dar o Ctrl L para limpar o shell e vou rodar a aplicação de novo, só para você ver que no início é que eu peço aqui, ó, para ele imprimir a configuração da minha porta PA5, né, da minha porta A, pino 5, e da minha porta C, pino 13. Então ele está dizendo que um é saída e o outro é entrada, ok? Então, como já até explicado, então eu fiz uma variável aqui, os modos, né, que pode ser, né, configurado as entradas e saídas. Então o 0 entrada, 1 saída, só para ficar fácil, só para ele não parecer números aqui, né, que eu tenho que interpretar. Então já que uma interpretação, uma leitura direta, na verdade aqui. Então, sim, eu já estou mostrando as primeiras linhas, já mostrando a configuração. Apesar, como eu estou trabalhando com essa placa e eu peguei o firmware dela, então ela já deixa configurado algumas coisas inicialmente. Pode dizer, eu não rodei nada ainda, eu não configurei nada ainda. Como default, o PA5 é uma saída, porque eu tenho um LED do usuário aqui, né? O verde que está piscando. E eu tenho uma push button aqui, um botão que é ligado ao PC13. Então ele já está configurado como entrada, né? Que é o 0 lá que fica, né? Quando eu reseto. Então já está preparado, mas assim, na próxima linha eu apenas criei uma variável personalizada, né? Do objeto. Então, ó, o green LED user, né? Que é esse LED que eu tenho na placa, é aquela configuração. Então, ó, pyboard.pin, né? A classe. Aí eu referencio, né, o pino e o modo que eu quero. Então ele vai ser uma saída, né, uma saída push-pull. Então é assim, eu já tô reforçando aqui a configuração, apesar dele vir já default. Mas se ele não viesse, eu já estou fazendo a configuração aqui, né, para a aplicação que eu vou estar fazendo aqui, que eu estou rodando. E também o botão de usuário, eu criei uma variável que ela vai estar associada ao objeto, o pyboard pin, lá a referência do pino PC13. Então ele é o modo dele vai ser uma entrada e aí do tipo pull down. Na verdade, internamente ele vai ativar um resistor para 0, né? Então, quando eu não estou pressionando quando eu não estou pressionando, ela já tem nível 0 e quando eu aperto no meu projeto ela manda nível 1. Então só para deixar um resistor já usando esse recurso interno para não colocar externo na placa. Então ele configura. Então ele configura como entrada e já diz que é um pull down, ok? E aqui ele vai rodar no meu while, né, no meu loop aqui. Enquanto a aplicação estiver ativa, ele está rodando e fica dentro desse loop aqui. Então aqui eu coloco o if. Então ó, se o valor, eu só confiro, né? Se o botão do usuário é 0, né? Se o botão do usuário for 0, né? Ok? Então ele vai estar, se ele for igual a 0, então ele vai setar para ser igual a 1, ok? Então se eu pressionei o botão, ele vai ser 0. E caso contrário, o valor dele ele vai setar como 0, ok? Tá? É porque nessa parte no projeto, vou mostrar o projeto da minha placa aqui. Deixa eu ver o detalhe da placa. Eu preciso explicar o detalhe da placa aqui. Eu venho aqui na documentação que eu tenho só dessa placa, da minha núcleo board. Aqui eu tenho o esquemático, né? Então, como que tá esse botão de usuário aqui, né? Vou procurar ele aqui vamos procurar a referência aqui, ó, a PC13. Ó.
PC13 está aqui, só para a gente ver onde ele está. Então aqui, olha, o que acontece, olha, se eu não pressionar ele, né, ele já tem, é que ele colocou o pull down lá só para reforçar, mas ele já tem no projeto externo um pull up. Então se eu estou sem pressionar a chave, ele joga nível 1, né? OK? Se eu não pressionei é nível 1, e se eu pressiono ele joga 0, OK? Então é isso que tá, por isso que tá assim lá na programação minha aqui, OK? Só deixando as coisas aqui como estavam aqui. Então por isso, olha, então se o estado do botão for igual a 0, significa que eu estou pressionando ele, né? Porque se eu não aperto é 1, como você acabou de ver. Então aí eu faço ele ativar o LED. Caso contrário, né? Se ele é 1, quer dizer que eu soltei o botão, então ele vai zerar, apagar o LED. É assim que está a função, é assim que está configurado, né? Essa aplicaçãozinha, assim que responde, né? Assim que é o comportamento. Para você ver, essa configuração adicional que ele colocou aqui, eu não precisava colocar aqui esse tipo de configuração reforçando. Internamente aqui ele colocou um pull down, ativou o pull down, mas assim ele tem um externo pull up, então se eu não aperto sempre fica em 1. Então se eu tirar aqui também, né? Se eu tirar essa configuração aqui, acaba respondendo, vai respondendo normalmente a aplicação, né? Então, olha lá, vou ativar de novo aqui para vocês verem. Vou ativar aqui para vocês verem que a aplicação continua mesmo, né? Deixa eu chamar aqui, OK? Olha, então aqui, olha, eu estou pressionando, acende. OK? Então não preciso também, não é obrigatório no caso aqui usar um pull down interno, né? Normalmente você usa um pull down interno quando você quer economizar na parte externa, não colocar externo, mas aqui ele já tem um resistor externo para pull up, né? Então por isso que eu retirei agora. Então eu vi ali na hora que eu estava revendo o diagrama, não tem a necessidade de deixar aquela configuração anterior, então corrigi isso aí. Então assim, faz parte nós vemos esses detalhes, né, para melhorar até no aprendizado. Então é isso, o que nós estamos vendo nesse vídeo é um pouco sobre também configuração de entrada, né, de entrada digital, e interagindo com alguma coisa que nós já vimos em vídeos anteriores. Então agradeço a atenção, muito obrigado.